Boa tarde, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos aos nossos 30 dias preparatórios de consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de Nossa Senhora. Estamos nos 12 dias de desapego do mundo, meditando 12 virtudes. Hoje, no quarto dia, meditaremos a virtude da fé. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu joinha, isso nos ajuda muito. Compartilhe esse vídeo, talvez alguém esteja precisando de ouvir. E vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vamos começar retomando algumas questões que nós já vimos nas nossas aulas. Nós falamos bastante sobre a fé durante todo o nosso curso, principalmente do ponto de vista de Nossa Senhora. Sua confiança heróica em Deus, como que ela foi e ainda o é, né, um exemplo para nós cristãos, né, principalmente nesse quesito de fé. Vamos começar nos recordando que a fé, ela é uma das 3 virtudes teologais. Teologal porque procede de Deus. A fé é um dom ao qual nós podemos pedir e nós recebemos diretamente de Deus. O cardeal Sará vai nos dizer que a fé é essa crença, confiança total em nosso Deus. Ele também vai nos dizer que através de um encontro pessoal que nós fazemos com esse mesmo Deus, pela palavra, pela vida de oração, pelos sacramentos. E que essa fé, ela é professada a apenas um único Deus, certo? Porque pode ser que alguém me diga, né, que tenha fé em vários deuses, outras religiões e tudo. Não, nós estamos falando da fé católica. Por fim, o cardeal vai nos dizer que essa grande ferramenta que nós temos, né, nós já vimos que a fé ela é uma ferramenta para que nós possamos crer em Deus, ela vai nos gerar frutos de conversão. Nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, inclusive aqueles que já foram à missa hoje, ele vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós queremos propor aqui uma pequena reflexão, um termômetrozinho, para entendermos como está a nossa fé. Nós já falamos que a consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo que nós faremos pelas mãos de Nossa Senhora, ela é uma renovação, uma atualização das nossas promessas batismais. Porém, nós temos uma oração que sempre nos ilumina, né? Que contém 12 artigos de fé, que as nossas promessas batismais estão ali contidas também, né? Que é o nosso credo. Né? O nosso credo pode ser um termômetro para a nossa fé. Eu sempre posso recorrer a esta oração para entender se eu realmente estou devotando a minha vida a Deus, se eu estou crendo nele de fato. Né? Se eu estou colocando no centro de tudo. Olha que oração magnífica, né? O credo vai nos chamar a refletir sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu reconheço que é um Deus, um Espírito que rege todas as coisas, Criador e ordenador de todas as coisas visíveis e invisíveis deste mundo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, esse Deus e homem, em um único ser que veio restaurar a antiga aliança, veio restaurar aquela culpa que nós tivemos, né? Aquela ofensa grande que nós fizemos ao nosso Deus. Né? Uma ofensa tão grande que precisaria do próprio Deus vir e morrer, ser crucificado, padecer pelos nossos pecados, para depois ser ressuscitado. Falamos ainda do Espírito Santo, né? Apenas pela obra do Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho, o amor de Deus para conosco, né? É que o Verbo foi encarnado na Virgem Maria, aquela que disse assim: se lá no paraíso
Eva nos perdeu pelo seu não a Deus, Maria restaura tudo pelo seu sim, né? Ela recebe nosso Senhor Jesus Cristo e ela é a porta, nós também já vimos isso. E depois, por fim, ele vai nos trazer, né, alguns postulados de nossa fé. Creio no Espírito Santo, creio nesse amor puro, né, os 7 dons, creio na Igreja Católica, né? Nós temos uma hierarquia dentro da nossa Igreja Católica, né? O Papa, infabilidade papal. Quando o Papa se manifesta proclamando um dogma, né, ex cátedra, ou mesmo quando ele está reunido com os seus bispos, então, nesses quesitos, o Papa está agindo de forma infalível, né? Temos a nossa hierarquia na Igreja Católica, temos a comunhão dos santos. O que é isso? Nós podemos sempre ter confiança em Deus que quando nós nos dispusermos a Ele, Ele vai alargar o nosso coração cada vez mais. Essas virtudes que nós estamos todos meditando aqui, né? Todos esses dias. E progredindo nessas virtudes, nós conseguimos progredir em santidade. Nós podemos contar com essa comunhão dos santos, tanto com os que já morreram quanto os que aqui estão, para que possamos juntos rezar e pedir a Deus que nós tenhamos a graça de retornar a Ele. Cremos na remissão dos pecados. Eu não posso crer que o meu pecado é maior do que a graça de Deus, né? Eu sempre tenho que me colocar como uma pessoa pequena e que o meu pecado sempre vai encontrar o perdão em nosso Senhor Jesus Cristo, pelos sacramentos, pelo perdão, né, no confessionário, pela ressurreição da carne. Olha que bonito, o credo nos traz a carne. Para Deus, apesar de nós sermos miseráveis, a nossa carne não é algo ruim, né? Não é algo danoso, né? Motivo de escárnio, não, muito pelo contrário. Deus vai dar um lugar especial à nossa carne. Ele vai nos ressurgir em espírito, mas também no último dia ele também vai ressuscitar a nossa carne. Creio na vida eterna, assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós cremos que nós iremos ressuscitar também. Ali nós já estamos dizendo não a todas essas doutrinas reencarnacionistas e etc. Né? Nós não professamos isso, a nossa fé é uma, é aquela que nós professamos no batismo, né? E nós repetimos pelo menos no domingo, né? E ao final nós temos o amém, que é o assim seja, é o ato máximo ali da fé, né? O fechamento de ouro. Nós podemos sempre ter o creio para nos iluminar. Como está a nossa fé? Eu tenho pensado nela? Precisamos ter muito cuidado. Muitas pessoas, muitos de nós católicos, vão à igreja de corpo presente. Estão ali de corpo presente, estão desconectados, não procuram estudar o que é a nossa fé, não procuram se adentrar efetivamente o que é cada um desses dogmas. São 12 artigos de fé que nós temos aqui no Creio. Né? Nós podemos depois fazer apenas meditação sobre o credo. Né? Será que os católicos eles param um pouco para meditar sobre isso? Que Nossa Senhora nos guarde de depois ouvirmos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará em minha casa. Que risco nós temos, né? Que Jesus nos olhe no último dia e dizer para nós, eu não te conheço, porque nós não dedicamos nenhum tempo de nossas vidas a conhecê-lo melhor. Pensando nisso, nós quisemos trazer aqui nessa reflexão alguns insights do Padre Paulo Ricardo, também insights do Moisés Rocha, né, alguns insights de outros santos também. Tentamos elencar alguns pontos para que nós possamos aumentar a nossa fé. Para isso, nós precisamos entender onde nós estamos. O catecismo vai nos dizer que nós temos 3 degraus de fé, né? A fé que nós recebemos no batismo, né? A fé que nós começamos a caminhar na igreja, nos sacramentos, e por fim, aquela fé carismática, né? Aquela fé que você recebe de Jesus, né? Quando Jesus se encontra com o centurião, né? E ele diz, eu vou até a sua casa, porque o centurião procura Jesus, né, para que curasse um servo dele. E Jesus se propõe a ir na casa desse centurião e fala, não, Senhor, a minha casa não é digna de ti. E Jesus diz, nossa, por toda a minha andança que eu nunca vi alguém com uma fé tão grande, pode ir, o seu servo já está curado. Olha que magnífico isso, né? E nem era no meio dos judeus, né, onde deveria nascer a fé, deveria ser acolhido o Filho de Deus. Então, que essa fé ela possa brotar ao ponto de que nós possamos fazer assim como Jesus, né? Professar,
sermos capazes de exercer milagres, né, em seu nome. Isso também está na Bíblia. Mas vamos lá, vamos pensar. Como que eu posso aumentar essa fé? Vamos tratar apenas em quem é uma fé mais iniciante, quem é uma fé mais avançada, né? Para aqueles que têm a fé mais iniciante, nós vamos pensar, nós podemos pedir essa graça, né? Peça sempre a graça na sua vida de oração. Nós dissemos no curso, né, um bom momento para você pedir a fé é após o padre consagrar as espécies, né, do pão e do vinho. Peça ali naquele momento, você não está vendo, mas que Deus aumente a sua fé. Né, nós podemos ainda, num segundo momento, tentar fugir das armadilhas, né, que Satanás vai colocar. Imagina, se você está tentando aumentar um pouquinho a fé, que é a ferramenta que vai te levar até Deus, é claro que Satanás vai tentar, ó, te trazer para trás. Né? Então, o que nós podemos fazer? Se eu ainda não tenho muito conhecimento da fé católica, os embasamentos, os dogmas, cuidado com aquelas discussões, de repente, que vão te tirar do caminho. Às vezes você mesmo começa a olhar, a hoste já começa a pensar besteira, né, caraminhola, se afasta daquilo, leva o seu pensamento para outro lugar, né? Evita esse tipo de discussão, esse tipo de pensamento, leituras, né? Algumas leituras que não são propícias nesse tempo, né? Que vão criticar a Igreja Católica, vão criticar a fé. Você ainda não está maduro para ler e refutar esse tipo de coisa. Né? Então, por primeiro, podemos pedir a virtude da fé. Por segundo, nós podemos evitar entrar em combate com o diabo, porque nós estamos fracos, né? Nem os grandes santos aconselhavam esse embate direto com o diabo. E por fim, né, o Padre Paulo Ricardo vai nos dizer que nós nos atentemos a dedicar um tempo, né, da nossa semana para sentarmos, estudar um pouco essa doutrina, o catecismo da Igreja Católica, os escritos de alguns santos. Então, que nós possamos alimentar essa fé, porque quando a gente alimenta alguma coisa, essa alguma coisa cresce, né? Isso é para quem é um pouco mais iniciante. E se nós pensarmos para quem é um pouquinho mais avançado? Então, nós vamos com São José Maria Escrivá, e ele vai nos dizer, né? Ele vai falar que nós precisamos olhar os acontecimentos, a nós mesmos e as pessoas que nos circundam com os olhos de Cristo. Né? São José Maria Escrivá vai nos dizer, né, que eu veja com teus olhos Cristo meu, Jesus de minha alma. E como que eu posso fazer isso? Né? Eu gostaria que você pensasse nas suas situações do seu dia. Lembra que nós dissemos ontem que Deus vai dar ocasiões para que você cresça naquela virtude que você precisa crescer? Então, estamos aqui nesse ponto, que você não perca essas ocasiões do seu dia. Gostaria de falar para aquelas pessoas que estão, de repente, tomar água, aquelas pessoas que estão, de repente, em cidades, em lugares que elas não consideram dignos. Né? Às vezes as pessoas elas consideram que elas precisam estar em grandes lugares para fazerem grandes coisas. Né? E isso também é uma falta de fé. Né? Eu gostaria de trazer alguns exemplos para vocês, né, de pessoas que creram. Né? Vou trazer um exemplo recente, né? O filósofo Olavo de Carvalho, né? Quando ele foi para a Virgínia, a mulher dele perguntou: o que a gente vai fazer na Virgínia? Né? E ele disse, ela falou, lá não tem nada. E ele disse, mas onde eu estiver, alguma coisa vai acontecer. Né? Nós temos esse exemplo mais simples. Nós temos um exemplo de um grande homem da ciência que foi Gregor Johannes Mendel. Vocês devem se lembrar das aulas lá da 7ª série, né? Quando nós estudamos genética. Esse foi o pai da genética. Ele foi um monge agostiniano que ele queria muito entrar para ser professor da Universidade Alemã. Porém, ele não é aceito. E ele se resguarda no mosteiro, ele vai para um cantinho no jardim e ele começa a cultivar ervilhas. E fazer anotações, e cultivar e fazer anotações. Ele faz uma série de postulados, né, sobre a genética. Né? Ali nasce a genética. Gostaria agora de trazer um pouco mais nesse nosso tema católico, né? São João da Cruz. São João da Cruz, em uma passagem da vida dele, ele acaba sendo preso por um desentendimento, né? Existe uma situação ali que é colocada e que acaba levando São João para a prisão. E quando ele estava lá, ele apanhava todos os dias, né?
E para ele ler, ele precisava ficar na pontinha do pé e levantar o livro bem lá em cima para pegar uma frestinha de luz que entrasse pelas gretas das paredes da prisão para que ele conseguisse ler. E ali São João começa a se referir aos seus carrascos como meus benfeitores. Né? Aqui nesse livrinho, As Conquistas da Virtude, de Francisco Fausto, que foi um homem que conviveu com São José Maria, ele vai nos contar, né, essa historinha de São João da Cruz, né? São João, ele, nesse momento de prisão, ele vai compor as duas obras que são consideradas o ápice da vida mística na igreja, né? Que é a Noite Escura da Alma e o Cântico Espiritual. Ou seja, não são as nossas ocasiões, meus queridos, mas o que nós fazemos com ela. Né? Esse reconhecimento próprio da nossa miséria humana, né? Encontrando com a misericórdia divina. Lembra que nós falamos isso na virtude da oração? Isso é a manutenção da fé. Então, se nós estamos encontrando com alguém no trânsito, falamos bastante do trânsito, né? Porque todos nós somos um pouco escravos desse mal, né? E aí tem alguém te fechando, tem alguém te xingando, seja onde for, não só no trânsito, que nós tenhamos olhos de Cristo, né? Que nós fiquemos tristes por aquela pessoa, porque ela está perdendo o céu, né? Isso é ter olhos de Cristo. Por fim, eu gostaria de fechar com uma frase, aqui agora nesse livro aqui, hoje em homenagem, né, ao Dia da Misericórdia. Então, hoje nós estamos com o Diário de Santa Faustina, e eu estou no número 1579. E Jesus vai dizer algo específico em relação às pessoas de fé. Ele vai dizer: as graças da minha misericórdia colhem-se com um único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Grande consolo me dão as almas de ilimitada confiança, porque em almas assim derramo todos os tesouros da minha graça. Alegro-me por pedirem muito, porque o meu desejo é dar muito, muito mesmo. Fico triste, entretanto, quando as almas pedem pouco, quando estreitam os seus corações. Que nós possamos pedir a intercessão de nossa querida mãezinha Maria, pedir essa fé inabalável que ela teve em todos os momentos de sua vida, para que nós possamos hoje mais um pouquinho desapegar desse mundo, dessas verdades do mundo, das nossas próprias verdades, né? Nos colocar pelo menos num lugar fora da soberba intelectual. Né? Todas as vezes que nós nos colocamos como soberbos intelectuais, nós não aprendemos. Que Maria, nossa mãezinha, nos auxilie. Meus queridos, então vamos agora para o nosso apêndice. Para as orações Ave Estrela do Mar e Vinde, ó Espírito Criador. Se você não tem o livro, acompanha essas orações aqui na descrição. Amém? E vamos juntos. Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém! Vinde, ó Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com os vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios. Iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível, sede vós mesmo nosso guia, de modo que possamos evitar tudo que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo, sede sempre o objeto de nossa fé.
Por isso seja a glória em todos os tempos, para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Até amanhã para mais uma virtude. Beijo, Pai de Deus. Tchau, tchau.